Gente, tudo bem com vocês? Hoje, segundo dia do nosso devocional do livro Uma Vida com Propósitos, para quem estou na Terra. Então, hoje nós vamos para o dia 2 desse livro. No dia 2, está falando: Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Está em Isaías 44, verso 2. Deus não joga dados, ou seja, nada que ele faz é por acidente, né? Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas certamente Deus o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento, aliás, ele o aguardava. É porque muita gente, eu inclusive, muito tempo atrás, a gente fala que eu nasci por acidente, não era para eu ter nascido. Sim, era para ter nascido, né? Porque Deus não faz nada por acaso. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então é importante a gente saber que na nossa vida nada é por acaso, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então a gente não pode pensar que na nossa vida nós somos acidente, a gente não é, né? Então Deus fala na palavra: Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então nós temos que saber que Deus, ele decide tudo o que vai acontecer na nossa vida e o que é melhor para nós, né? Às vezes a gente não entende o querer de Deus na nossa vida, mas ele sabe, né? Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Então, nós sabemos, nós temos ciência que Deus planeja na nossa vida, só que a gente não tem a ciência exata daquilo, né? E aqui, esse livro é para esclarecer, né? Esse dia 2 fala do propósito que Deus tem para a gente desde a nossa concepção. A gente não foi feito por acaso. Deus queria que a gente viesse ao mundo, né? O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Olha que importante, né? Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há mais de precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. Deus nos ama de uma forma que ele decidiu criar o mundo para nós habitarmos nele, né? O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia
fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra, ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Então Deus não criou a terra pensando somente na terra, e sim pensando nos homens, né? Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes, né? A gente seria criado por acaso, mas Deus nos fez com esse propósito, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, né? Foi tudo acaso, então se não existisse Deus, o que não é o caso, né? E nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Então, quando a gente não tem esse ponto, né, que é Deus no nosso comando, no nosso centro, né, de habitação, de mover a nossa vida, a gente fica perdido, né? Uma paráfrase de Romanos 12, versículo 3 diz: O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por ele. Né? A gente não tem que guiar nossa vida só pelo que a gente faz pelo Senhor, e sim o que ele faz e fez e continua fazendo por nós. Né? Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell Kelfer. Olha o poema que bonito. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre, em perfeita composição, é o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Muito bonito esse poema, né? Então, aqui tem pensando sobre o meu propósito de vida, um tema para reflexão, não sou um acidente, no finalzinho deste livro. Versículo para memorizar nesse final, né? Eu sou seu criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, versículo 2. E uma pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular, que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Que às vezes a gente não aceita o que aconteceu com a gente, o que vem acontecendo, ou até mesmo a nossa aparência, né? A gente às vezes fica se questionando, Deus, por que eu sou assim? Por que, que eu nasci assim? Por que, que minha personalidade é assim? E às vezes a gente não se conforma. E foi Deus que nos criou dessa forma, desse jeitinho, com um simples propósito de fazer a vontade dele. Né? Então fica aí para meditar que nós não somos acidente, tá bom? Então é isso, gente. Nosso dia 2 do nosso devocional. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso devocional que estamos fazendo é desse livro, Uma Vida com Propósitos, para Aqui Estou na Terra, do Rick Warren. Então fica aí de dica para vocês lerem, tá? Aqui estamos dando uma breve pincelada em alguns tópicos importantes, com comentários meus, mas quem se interessar em ler esse livro, fique à vontade para lermos juntos e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse devocional. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso devocional de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigada, que Deus abençoe. Um beijo, até o próximo vídeo.